Eu quero concluir a palavra que nós começamos domingo à noite, quando nós falamos sobre Sodoma, a inútil, que deu certo, mas foi destruída. A ociosa que deu certo, mas foi destruída. Para você que não teve na semana passada, uma recapitulação rápida, nós começamos esse sermão a partir de uma reportagem que eu li. Voltei de férias tem 2 semanas ou 3. Uma reportagem que mostra o dano da ociosidade na vida do ser humano. Esse estudo que mostra o quanto é difícil e preocupante e adoecedor ficar sem fazer nada. É uma pesquisa feita nos Estados Unidos por cientistas da área de humanas das universidades de Harvard e Yale. E uma pesquisa interessante que vale a pena você ler. Você pode depois achar no Google. Não acha agora não, só depois do sermão. Lê essa reportagem, é muito interessante. Mostra o quanto a ociosidade faz mal e é cada vez mais difícil de ser vivida na pós-modernidade. Começou assim, eles convocaram alguns universitários, foram lá nas universidades, pegaram os meninos, começaram assim, no que concerne a pesquisa, você vai ficar 15 minutos sentado, parado, sem fazer nada. 15 minutos. E os especialistas viram aquele monte de meninos parados por 15 minutos, grande parte deles sem conseguir ficar 15 minutos parados. Ampliaram o tempo um pouquinho e eles viram eles lá dentro das suas possibilidades. Depois você ler direitinho lá, não vou falar do estudo todo agora, já fiz isso no domingo passado. Eles perceberam o quanto era incômodo o sujeito estar em estado de inércia e vivendo ociosidade, consigo mesmo. Eles percebem essa dificuldade, amplificam o projeto e vão até algumas igrejas, algumas comunidades seculares, como essa que a gente tem aqui, onde pessoas se ajuntam para. E eles então convidaram pessoas de várias matizes, de várias religiões, para fazer a mesma pesquisa com um tempo um pouquinho mais longo. E aqueles que tiveram um tempo um pouquinho mais longo, eles botaram uma maquinazinha onde o sujeito apertando o botão ganhava um choquezinho, coisinha boba. Sim, que só fazia cosquinha ou uma beliscadinha, né? Nada mortal. E aí as pessoas que tinham que ficar paradas agora meia hora, era tão insuportável ficar parado que 70% das pessoas iam ao botãozinho para se dar ou darem-se um choquezinho. Você ler lá, você vai entender melhor. Mostrando que para o ser humano é melhor uma dor sentida do que ficar ocioso. Aí depois eles vão desenvolvendo o estudo tal, e achei muito interessante. E eles vão falando sobre o dano da gente ser tomado pela ociosidade. Essa ociosidade eu defini como sendo uma vida desconectada de qualquer projeto que não seu. Aquela vida que existe, mas existe para si. É uma vida que não tem projeto para além da sua própria existência. É como que se ele nos perguntasse: você, nesse momento da tua existência, você está envolvido com que projeto? Quem depende de você tirando sua família? Como que se perguntasse a qualquer um de nós: o que você tem feito com o seu talento, com a sua saúde, com a sua força? Onde você tem vivido a sua vida? A ociosidade da qual se fala é a ociosidade na qual o sujeito se retira para si, não estabelece conexões vitais, portanto, de vida, e vira um gueto ensimesmado, um gueto parece que desconectado da história e do tudo. O ócio
Portanto, e na minha concepção, é um dos maiores desqualificadores da existência humana. Ser humano que não produz, ser humano que não está vinculado, ser humano que não vive pontes vitais, ele está desqualificando a sua existência, porque o trabalho tem a ver não só com o colocar o pão sobre a nossa mesa, o trabalho não tem a ver só com a razão da nossa existência, mas o trabalho vai para além, tem a ver com a natureza da nossa existência. Eu e você não trabalhamos só porque a gente tem que trabalhar e ganhar o pão. Nós trabalhamos porque o trabalho faz parte da nossa natureza. Tanta gente que já tem pão para o resto da vida precisa trabalhar do mesmo jeito. A ociosidade mata. Senta, criança, por favor. A ociosidade mata. Por que eu digo isso? Porque está lá em Gênesis capítulo 2, verso 15. Isso que nós lemos lá. Tomou, pois, o Senhor Deus o homem, o pôs no jardim do Éden para o lavrar e guardar. Então Deus cria a humanidade, a coloca no jardim e nos diz, olha, está vendo isso tudo aí? É playground, divirtam-se. Vocês não precisam fazer nada. Comam, bebam, folguem. Bota uma rede entre os coqueiros, porque vocês têm alimentos para o resto da existência. É assim que eu vos criei. Não, Deus não cria o homem, coloca no jardim e diz que a vida é um playground. Diz que o jardim é o lugar no qual nós lavraríamos e o lugar ao qual nós guardaríamos. Então nós fomos criados para o trabalho. Então o trabalho tem a ver com a natureza da nossa existência. Portanto, quando, por qualquer razão, amados, nos permitimos tomar pelo ócio, nós passamos, portanto, a caminhar contra a nossa própria natureza. A minha vida se desconfigura. É como que se um homem terreno como nós tentasse se adaptar a viver dentro d'água. A gente vai até conseguir. Só que estar dentro d'água é estar contrário à nossa natureza. E dentro d'água, para mim, é um problema. A Andréa nada feito peixe, assim, brinca na água. Andréa entra na água e o chão some, mas ela não afunda. Eu fico com raiva disso, irmão. Não afunda de jeito. Ela deita, não afunda, fica de lado, não afunda, fica de bruço, não afunda, não afunda. Eu vou para a água, eu afundo de qualquer jeito. Eu não nado de jeito nenhum. Aonde eu vou, eu afundo. Eu falei, não, como é que você consegue um negócio desse? Tem gente que é assim. Agora, a maioria de nós é assim, nós não fomos criados para a água. Portanto, estar dentro d'água durante um período é bom, mas para além desse período, vira um esforço incólume, vira uma atitude insuportável. Pois bem, quando eu e você, perceba, abrimos mão de conexões de vida, abrimos mão de construir para nós uma vida útil, uma vida de envolvimento, uma vida de trabalho, nós estamos, sem saber, labutando contra a nossa própria natureza. Ou seja, eu não faço nada e por causa disso eu não descanso. Eu me canso ainda mais, porque eu estou lutando contra a minha natureza. Trabalhar cansa, não trabalhar cansa muito mais. Desconfigura a natureza da nossa existência. Desconfigura o projeto do Criador para cada um de nós. Agora, o que é mais grave? É possível que cada um de nós prosperemos no ócio. Sejamos ociosos e prosperemos na ociosidade. Bom, é o que diz Ezequiel 16:49. Coloca aí nesse texto que nós ficamos, e é daí que nós tiramos o tema dessa palavra. Sodoma, a ociosa que deu certo, mas foi destruída. Teria sido melhor ter dado errado? Não é? Diz assim o texto: eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã. Soberba, fartura de pão e, leia comigo, próspera ociosidade teve ela e suas filhas. Próspera ociosidade. Mas
nunca fortaleceu a mão do pobre e do necessitado. Ou seja, ela foi uma ociosa, por alguma razão prosperou, mas a prosperidade que a fez soberba, a fez ser rejeitada pelo seu Criador, certamente porque ela remou contra a sua própria natureza, ou seja, ela não estabeleceu conexões de vida e de utilidade com o pobre e com o necessitado. Foi uma cidade que se retirou para si e prosperou. Pois bem, eu e você sabemos do fim de Sodoma e Gomorra. Foi destruída integralmente com fogo e enxofre. Ociosa e próspera, mas destruída. Sodoma foi uma inútil que hoje, aos olhos do capitalismo, se deu bem. Caramba, você conseguiu prosperidade, você conseguiu visibilidade, você conseguiu ascensão, você deu certo, Sodoma. É mesmo? Sim, aos olhos do capitalismo. Mas qual foi o fim dessa prosperidade capital? A morte, irmão. Eu acho que nós vivemos hoje, irmãos, coisas semelhantes, tanta gente que deu certo, sabe, na vida. Gente que conseguiu a profissão que queria, gente que conseguiu a casinha que sonhou, gente que conseguiu o carrinho sonhado, gente que conseguiu emagrecer os quilos que sonhou. Mas é gente que, a despeito de estar próspera, de estar suprida, de ter capitalisticamente falando, biologicamente falando, esteticamente falando, aos olhos dessa geração, serem considerados como bem-sucedidas, bom, é gente que está absurdamente infeliz, é gente que está se sentindo morta antes da morte chegar, é gente que está desistindo da caminhada, é gente que está sendo vencida, é gente que está ficando para trás. Me angustia a alma, irmãos, e eu falo isso aqui há 20 anos, quando eu vejo o testemunho de alguém que se suicidou, a família que pede ajuda pela pessoa que se suicidou. E quando a gente ouve da família, pastor, nós não entendemos. Ele ou ela aparentava ser feliz, ele ou ela aparentava ser suprida, ela nunca demonstrou nada que aparentasse isso, mas como que a pessoa fez isso? Próspera ociosidade. Gente que trabalhou tanto para si. E eu vou repetir o verbo trabalhar. Trabalhou. É trabalhador. Não é vagabundo, não. É gente que trabalha. Só que trabalhou para si apenas. Abrindo mão de viver essa conexão de vida. De ser uma ponte de generosidade, de uma ponte de solidariedade. A ociosidade da qual fala o texto não é a ociosidade que acomete alguém que não gosta de trabalhar. É a ociosidade que acomete alguém que, embora trabalhe, não faz conexões de vida. Não é canal. É fim em si mesmo. Essa ociosidade é danosa. É danosa. Foi o que levou Sodoma à destruição total. Todos nós conhecemos a história de Sodoma e Gomorra. Sodoma ficou conhecido na história dos homens como a sociedade mais promíscua da história. Aquela cidade onde estava Ló e sua família, os anjos foram visitá-lo, e os anjos eram tão lindos, essa sociedade era tão promíscua, sexualmente falando, que os homens foram à casa do homem de Deus para tomar os anjos para si. Eles queriam estuprar os anjos. Ao ponto do homem de Deus oferecer a sua filha para que isso não acontecesse. Foi daí que veio o termo que a gente conhece hoje, está no seu dicionário, chamado sodomia. Sodomia vem de Sodoma. Então nós achamos que o que levou Sodoma à destruição foi essa iniquidade sexual, foi essa iniquidade permissiva, essa libertinagem que a cometeu, mas o Senhor não foi destruída por isso não. Há um pecado maior do que esse. É o pecado que não me faz desculpa o termo, um tarado, mas me faz um inútil, me faz um indiferente, me faz um indispensável. É a tal da ociosidade. Portanto, o que a gente aprendeu
naquele domingo. Evite a qualquer custo na sua vida a ociosidade. Evite a qualquer custo viver apenas para si, sem conexões. Evite o que a gente chama de autopreservação. Pastor, a vida está insuportável. As pessoas não são confiáveis. Quer saber? Eu não quero saber de ninguém. Que se dane. Morra todo mundo. Pois é, quando você faz isso imaginando se autopreservar, você está maculando a tua natureza. Por isso que a vida de tantos de nós está como está. E a gente não entende por quê. Tem tudo. O tudo não basta. Tem tudo. O tudo não é suficiente. Cadê a alegria para continuar gozando de tudo que tem e tudo que faz? Não tem alegria porque vive para si. Eu estou falando desse ócio. A ociosidade anula esse potencial divino em nós. Como nós falamos lá, potencial não desenvolvido gera no homem a pior das angústias. E qual é a pior das angústias no peito de um homem? É a falta de inspiração para viver. Tenho o que fazer? Tenho. Tem vontade de fazer? Não. Está produzindo? Tô. Faz isso com alegria? Você tem inspiração? Quando o despertador toca, pula da cama dizendo, glória a Deus, mais um dia na minha vida? Ou acorda como quem se pudesse não acordaria jamais? Porque, irmãos, é exatamente o que a gente está vendo, falta de inspiração para viver. Citei Picasso. Picasso disse, inspiração existe, mas ela tem que encontrar você trabalhando. A inspiração para a vida, ela vem à medida que a gente vive tal vida. Ela não aparece em mim para que eu faça. Enquanto eu faço, se eu não faço só para mim, essa inspiração aparece. Deus me batiza com essa inspiração. Deus gera em mim a inspiração para gozar da vida que com muito trabalho eu alcancei, desde que esse trabalho não me retire da utilidade. Desde que esse trabalho não me retire da possibilidade de estabelecer contatos de vida. Desde que esse trabalho não me faça o fim da recompensa, mas o canal dela. Porque não são as coisas que trazem felicidade para nós. No ócio, a gente desconfigura a nossa existência. Aí, continuamos o que nós ministramos na semana passada. Para além disso, mostrando alguns males advindos à luz do texto da ociosidade. Primeiro mal, à luz do texto advindo da ociosidade. Fartura sem plenitude. Disso que já te falei. Diz o texto, esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão. Então, o que teu corpo precisa? Tem. O que deseja teu peito? É possibilidade. Tem tudo? Tem. Mas essa fartura vem seguida da bênção do Senhor sobre a vida? Não. Se tornou iniquidade para Deus. Então aquilo que eu conquistei com esforço, ou não, se não me faz útil, vira iniquidade para diante de Deus. Esta foi iniquidade de Sodoma. Foi iniquidade. Ou seja, corpo alimentado, força física, competência emocional. Mas para que esse corpo sarado? Para que essa competência emocional? É só para carregar o nada que lhe habita. Citei no final do mês passado, Pascal, mostrei até a frase aqui, uma fala de Blaise Pascal que me tocou muito, quando ele diz, nada é mais insuportável para o homem do que estar em repouso, sem paixões, sem afazeres. Ele sente então todo o seu nada, seu abandono, sua impotência, seu vazio. Nada é mais insuportável para o homem que estar em repouso, sem paixões, sem afazeres. Nada é mais angustiante para o homem, insuportável para a existência humana, do que estar em ociosidade. Por quê? Porque ocioso, ele sente seu nada, ele sente seu abandono, ele sente sua impotência, ele sente todo o seu vazio. Blaise Pascal.
Tantos hoje em dia, irmãos, vivem essa estranha e maldita sensação. Ser muito bem sucedido aos olhos humanos, mas ainda assim sentir que algo lhe falta. E eu não sei o que é que me falta, pastor. Eu não sei de onde vem essa angústia. Eu não sei de onde vem essa maldita desesperança. Eu não sei de onde vem esse vazio que me tira toda a inspiração para seguir. Isso acomete gente de 10 anos e gente de 80 anos. Está aí a depressão que não nos deixa mentir, a ansiedade que não nos deixa mentir, todos os transtornos emocionais que cada dia aparece um novo. Está aí o suicídio que não nos deixa mentir. Está aí cada um de nós como testemunha. Cada um sabe da vida que vive diante do Altíssimo. Clarifica um pouquinho essa ideia a parábola do rico insensato que nós lemos de Lucas 12, de 16 a 21, e foi aqui que eu terminei, quando ele viu que a sua fartura cresceu tanto que ele derrubou um celeiro pequeno, construiu um celeiro gigante, ele encheu o celeiro de cereais e ele disse então para a sua alma: alma, tens muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Alma, tens muitos bens para muitos anos. Então ele está dizendo: alma, descansa, come, bebe, regala-te. Mas aí veio Deus e disse: insensato ou tolo, essa noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? É Jesus dizendo àquele que acredita que as coisas que ele produziu vão trazer vida para a sua alma, que seria pedida hoje. Jesus está dizendo: todo o seu trabalho foi vão, porque o que você produziu não foi para a alma, foi para alguém, porque você vai ser tomado. Jesus está falando de um tipo de trabalho que enche o bolso, mas não enche o peito. Que me cerca de invejosos, mas não me cerca de amigos leais e fiéis. Jesus está falando de uma vida produtiva, mas uma vida que não consegue estabelecer conexões. Ele está dizendo: isso é insensatez, isso é tolice. Por que Jesus chama de insensatez? Porque esse texto explicita o que nós falamos lá. Primeiro, a impossibilidade de conexão entre alma e coisas. Alma e coisas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não são as coisas que vão trazer vida para a alma. Insensato. Quem falou que coisas alimentam a alma? Quem falou que almas se alimentam de coisas? Alma, descansa. Louco. Alma e coisas não tem conexão. Mas a impossibilidade de conexão entre alma e tempo. Tens depósito para muitos anos. Quem te falou que você tem domínio sobre o tempo? Quem te falou que você tem domínio sobre os amanhãs, para aquilo que é para além do agora? Quem te falou? Insensato. É o que o Senhor está dizendo aqui. E fala da impossibilidade de se entender essas impossibilidades antes que a calamidade e a perda de tudo chegue. A gente só entende que a nossa alma não tem nada a ver com coisas, que a nossa alma não tem nada a ver com o domínio do tempo, quando a gente perde todas as coisas e o nosso futuro é confiscado por uma doença, por um acidente, por uma adversidade. E aí a gente vê isso muito claramente diante dos sonhos que a gente tem. Você de repente está aqui sentado, saudável, alimentado. E você de repente está pensando na viagem que vai fazer mês que vem para Nova York. Ah, pastor, meu sonho é ir para Nova York. Ah, meu sonho, meu pastor, como eu queria conhecer a Londres. Pastor, não precisa nem ser Londres, podia ser Gramado, já estava bom. Se eu conseguisse ir no retiro de casais, pastor, já seria uma coisa maravilhosa. Todo mundo sonhando com um lugar, todo mundo sonhando com não sei o quê. Daqui a pouco sofre um acidente, a gente vai para uma cadeira de roda. E se você for lá no hospital, onde tem pessoas cheias de parafusos e pinos, na coluna, na perna, e perguntar qual o sonho deles, você vai ver que ninguém vai falar que tem sonho de ir para Nova York, para Londres, ter carro, casa. A maioria deles só gostaria de estar de pé.
Meu sonho é ficar de pé, pastor. Se você encontrar alguém com câncer no intestino e usa bolsa colostômica, você pergunte qual é o sonho dele. Se o sonho dele não era só poder sentar no vaso sanitário e funcionar como qualquer um de nós. Pergunte a alguém que não tratou do glaucoma ou brincou com a diabetes e está ficando cego. Pergunta qual é o sonho dele. Pergunta se ele tem sonho de fazer uma viagem para a Europa. Pergunta se ele pensa em bens materiais. Ele só quer voltar a enxergar. A vida dele seria enxergar. A vida do cadeirante seria ficar de pé. A vida do que adoeceu seria ter só a saúde de volta. Nossos sonhos mudam a proporção do que o tempo faz conosco. Então, irmãos, eu vejo um tempo de tanta desistência, tanta gente enlouquecendo, tanta gente pirando. Você acompanhou essa semana mais um feminicídio, aquele rapaz, eu não lembro que estado foi. Ele é apaixonado por uma menina na cidade dele, a menina não lhe deu bola. E ele, irado, matou a menina com 25 facadas. A população o pegou e o matou linchado. Ele mata a menina e ele morre a pancada. Eu fico pensando, meu Deus, o que é que acontece no peito de um homem? Para querer obrigar uma mulher a amá-lo, e se ela não o fizer, de onde ele tira direito para matá-lo? Que loucura é essa? De onde sai de entre nós a ideia de que nós temos direito de matar um homem como esse, a paulada? Que mundo louco é esse? Que barbárie é essa? Como explicar tanto suicídio, tanto homicídio, tanta desistência, tanta angústia de alma, tanta falta de inspiração para viver? Que vida maluca é essa que a gente está vivendo hoje? De onde vem isso, pastor? Essa nossa impossibilidade de entender que a gente só vai valorizar o que a gente tem quando o que a gente tem nos for tirado. Então, meu irmão, valoriza o que você tem, quem você tem. Quem aqui está sentado do lado de alguém que ama? Levanta a mão. Oh, quase todo mundo. Então dá um beijão nele ou nela aí. Diz, eu te amo, meu amor. Eu te amo, meu amor. Oh, vou te dizer, hein? Tem gente que ama, não beijou porque brigou hoje à tarde. Aí se um dos dois morre num acidente hoje, amanhã vai estar chorando de culpa. Então beija, miserável. Meu obrigado. A gente só sabe o quanto é rico quando perde a riqueza que tinha e nem sabia que riqueza era. Pois é uma insensatez. Então, nós terminamos aqui, falamos, não permita se tomar pela ociosidade, porque os males advindos da ociosidade, primeiro deles, fartura sem plenitude. O segundo mal, a gente continua hoje, desconexão com a realidade da vida. A ociosidade, irmão, me tira da realidade. Como assim, pastor? É muito simples. Eu não vou perguntar porque eu não gostaria de saber. Mas você que assiste BBB, presta um culto à ociosidade. Lá, naquela congregação de ociosos, você percebe que não tem discussão alguma para além deles, porque eles não têm conexão com a realidade do lado de fora. O nosso mundo fica do tamanho da ociosidade que nos pegou. Então, se tem 10 pessoas, é um falando de cada outro 9. O mundo se torna minúsculo, porque eles estão desconectados da realidade. A realidade lhes fugiu da mão e do poder. Eles estão confinados, eles estão ali ociosos. Quando a ociosidade nos pega aqui fora, nós também estamos desconectados da realidade, ainda que nós estejamos em rede. Perdemos a competência para fazer uma análise correta da história, uma diagnose saudável, a fim de a gente produzir para nós
uma jornada útil, não fútil. Uma jornada que depois de vivida a gente olha para trás e diz, yes, valeu a pena. A gente olha para trás e diz como Deus foi comigo. Como Deus me abençoou. Como Deus me usou. Porque se eu simplesmente sigo para onde meu desejo aponta, e nem sempre para onde meu desejo aponta, é para onde minha mágoa, de onde minha mágoa me tira, porque eu vejo as vidas sendo desconfiguradas dessas duas formas. Primeiro, você está muito bem aqui, mas aí por alguma razão um desejo nasce em você para ir para lá. Aí você não sabe exatamente o que tem lá, mas um desejo apareceu. Você vai atrás do teu desejo, quebra a cara. O que você fez foi se empobrecer do que perdeu aqui. Você se auto-sabotou. Você não rompeu debaixo de uma diagnose, de um diagnóstico correto. Você não tinha maturidade, meu Deus, mas se eu for agora, o que pode acontecer? Pode até ser que seja benção, mas se eu for agora, pense bem, Neil. Veja o que você vai perder aqui, veja os perigos que você corre lá. E esse tráfego, pode, sim, é verdade. Não pode ser que seja, mas não, agora deixa eu pensar um pouquinho mais. Não vai atrás do seu desejo. Toma a decisão depois que a vontade passar. Mas há outros que se sabotam, não porque seguem o desejo sem racionalidade, mas porque não amadureceram para lidar com as mágoas do lugar presente. A gente está aqui, muito abençoado, suprido. Temos conexões saudáveis e vitais, que nos ajudam a sermos melhores do que temos sido a cada dia. Mas aí, por alguma razão, você machucou-se aqui. Aí a tua mágoa te tira daqui também. Você não quis sair de lá. Foi a tua meninice que te tirou de lá. Aí agora está aqui, E aqui, tantas pessoas estão absurdamente infelizes. Mas cadê que o ego deixa voltar para cá? Humilhado. Cadê que o ego deixa você voltar para o teu lugar de verdade? Cadê que o ego deixa você voltar para o lugar onde está teu coração de verdade? Para a pessoa na qual está teu coração. Para a família, para a comunidade onde está teu coração. E aí nós temos uma geração que por causa do ego está quase que toda fora do seu lugar. E todo mundo produzindo, mas fora do seu lugar. Fora da sua vocação. Fora da razão para a qual nasceu. E aí não entendem por que, embora produza muito, não está feliz. Você não está no lugar certo. Desconexão com a realidade. O texto diz lá, soberba e próspera ociosidade. A soberba, eu já falei sobre só ela aqui, e eu tenho certeza que o que foi dito lá você não consegue esquecer. Soberba é visão equivocada de si mesmo, do outro e do mundo. O soberbo, como eu defini, é aquele que tem um distúrbio oftalmológico existencial. Por que oftalmológico? Porque ele, quando se vê maior do que o que de fato é. Ele tem, como eu preguei no outro sermão, uma visão superlativa de si mesmo. Quando ele olha para o outro, ele sempre vê o outro menor do que o que de fato ele é. Ele diminui o outro e tem prazer nisso. Visão equivocada do outro. E como ele se vê para além e o outro para quem, as relações que ele tem na vida são sempre equivocadas. Nunca são relacionamentos saudáveis. Aí a gente pergunta assim, pastor, por que tem gente que não dá certo em relacionamento nenhum, pastor? Bom, se você pega a mulher fala assim, pastor, não dou porque nenhum homem presta. Pergunto, tá certo, irmão? Nenhum homem presta? Irmão? Sim ou não? Não ouvi. Não. Teve gente que falou assim, irmão, olha aí. Tem homem aqui que presta? Diga, glória a Deus. Pois é. Tem homem que está mentindo? Não. Aí você pega um homem que não dá certo com ninguém e fala assim, mas pastor, as mulheres não querem porcaria nenhuma, as mulheres estão tudo safadas, pastor. As mulheres estão mesmo? Sim ou não, irmão? Todas? Não. Tá não, irmão. Só que aquele que não consegue relacionamento saudável,
ele sempre vê no outro a culpa do fracasso relacional. Ele não consegue ver em si as razões que lhe impedem de fazer tais conexões. Pô, peraí, eu tive uma namorada, 2 namoradas, 3 namoradas, 35 namoradas. Aí as 35 deu errado? Meu irmão, nós estamos diante de um diagnóstico. Você tem uma lábia maravilhosa, mas é um sujeito insuportável. Não é possível que o cara imagina que ele tenha, nas 35 pessoas, a culpa da sua incompetência. Isso é o quê? É a soberba. Se vê para além e o outro para quem. Não consegue estabelecer uma relação equilibrada. Toda relação é desequilibrada. Um tem que subir para falar com o outro e o outro tem que descer para falar com o outro. Essa vida na qual a gente sobe e desce o tempo todo cansa, irmão. Ninguém consegue subir e descer o tempo todo. As relações precisam se equilibrar para que a vida se torne mais leve. Para que nossas relações sejam desenvolvidas com menos esforços. Para que nós tenhamos um pouco mais de prazer na vida. Mas como que a gente vai conseguir viver essa realidade relacional, funcional, existencial, se a gente está desconectado com essa realidade? E por que a gente está desconectado? Porque a nossa vida é ociosa. Quem vive para si, perde a competência de viver para o outro. E quem perdeu a competência de viver para o outro, foi desconfigurado para a vida, irmão. Porque é projeto do Altíssimo que não é bom que o homem esteja só. Você está remando contra a sua natureza. Eu tenho a nítida sensação, não, eu tenho certeza que grande parte dessa geração está absolutamente desconectada da realidade. Aí, quando eu preguei isso aqui de manhã, eu falei, eu vou dar alguns exemplos para vocês, e esses exemplos aqui doem um pouquinho alguns, tá? Então, se doer, dá um glória a Deus aí, diz que é de Deus, mas é para o teu bem. É igual o papai quando dá surra na gente. Se bem que hoje não tem esse negócio mais de surra, né? Mas quer ver só? Quantos aqui já apanharam bem do pai e da mãe? Levante a mão bem alto. Eita, Nossa Senhora, glória a Deus, né? E se lembra das pancadarias, né, irmão? Pois é. Preguei aqui outro domingo, falei, eu me lembro do tempo do tamanco. Aquele tamanco português. Quem se lembra do tamanco português aqui? Ó, 50, né, brother? Fala a verdade. Quem inventou aquela desgraça que eu não sei, o miserável, um tamanco. Como é que alguém vai dar com um pedaço de pau no pé, irmão? Como é que pode, né, cara? Não é doido, cara? Hoje tem os tênis tudo cheio de tecnologia, macio, tal. A gente andava com pau no pé. E o pau servia para bater na gente, filho. Cano de meia de água. É lambada, irmão. O bagulho era doido, era uma tortura miserável. E ninguém traumatizado. Todo mundo apaixonado pelos seus velhos pais e velhas mães. Amém, amado? A gente olha para trás e diz assim, ô mamãe, como eu te amo, que saudade que eu tenho de você. Mas que doía, mamãe, mas eu te amo. Papai, roxa. O velho batia à toa, mas eu amava meu pai e tal. É assim, porque era outro tempo, não é verdade? Tal. Então, imagine agora como o pai dando umas palmadas em alguns de vocês, mas nem todos não. Tá bom? Então, não é maldade não, eu quero que você acenda. Eu vou dar alguns exemplos para vocês práticos de como que essa geração está meio desconectada da realidade e não sabe. Primeiro, para você que tem 35 para lá. Então, 35, você está olhando para trás e assim, juventude, foi um prazer estar contigo. Estou me despedindo de ti. Não é assim que acontece, irmão? Então, você está partindo para uma nova etapa. Outro tempo. Agora, para você que tem 35, 40 anos, ainda acha que é garotão. Você que tem 50 anos, ainda acha que é garotão. Então, você vai na rede do cara, aí está lá o cara com o Instagram igual gente de 25 anos, 22 anos. A rapaziada dele, tu tem 22 anos, 25 anos.
todo mundo com a garotinha hoje, outra garotinha amanhã. Aí tá lá o cara de 40 anos com a garotinha outra amanhã, com um copinho de champanhe, tirando onda e tal. Aí vai para academia, tira foto dos bíceps, dos tríceps, dos quadríceps e tudo que é bíceps do mundo. Ele acha que tá abafando. As irmãs que estão com 40, 50, veste 42, bota uma calça 36. Aí, achando que é garotinha gostosona. E passa na rua com aquela calça apertada, se respirar fundo, explode tudo. Aí ela passa na rua, ainda passa um passa-fome que diz, fio, pronto. Aí a mulher. Aí a mulher, o ego da mulher, irmão. Como diz alguém que eu conheço, aí as blusas vão encurtando. Aí ela bota a calça 36, veste 42, a barriga cai para cima da calça. E o cara fez fio. Então acha que é garotão. O cara acha que está bombando, ele acha que tem. Meu irmão, acorda, nessa idade, o prazer que necessitamos está para além do corpo. O prazer que a gente necessita está para além da opinião alheia. Você já passou da fase de querer buscar aplauso, de que massageiem teu ego. Você já passou dessa fase. O que tua alma precisa não é mais ouvir, tu é o cara, tu é a mina. Mina nem se usa mais. Mina é do tempo do tamanco. Não sei nem como é que eu falaria. Tu é... O lugar de mina falaria o quê? Crush é refrigerante, irmão. Do tempo do tamanco. Do tempo do tamanco. Né? Lembra disso, irmão? É crush. Jesus, Jesus, aposentadoria logo que eu já estou passando, irmão. Então, é o crush. Tá. Meu irmão, minha irmã, você já passou dessa fase. Você precisa de conexões intelectivas. Você precisa se sentir situado no sistema no qual você vive. Você precisa justificar para o homem de 40 o que você fez com os teus 20 anos, com os teus 28, com os teus 30 anos. Você tem que justificar para a vida o que a tua juventude te dá como legado para a maturidade que chegou. Porque a maturidade que está te esperando aqui se encontra nesse homem de 40, aquele menino lá de 20, ela não te perdoa não, ela te maltrata. A vida não é boa com quem não é bom com ela. Essa é a grande realidade. Estou falando que a gente não pode se divertir, que a gente não pode curtir? Pode. Mas respeitemos para que a gente não perca tempo na vida. E, portanto, porque perdeu tempo, deixe de construir futuros. Que nós vivamos cada fase da vida com aquilo cuja fase da vida tem preparado para cada um de nós. Porque se eu vivo como 15 com 15, vivo 20 com 20, 30 com 30, eu chego aos 40 enriquecido dos 15, dos 20, dos 25, dos 30 e 35. Agora, se eu chego aos 40, mantendo-me emocionalmente preso aos 25, quando os meus 50 chegar, o que me sobra é castigo da vida. Então não é por maldade que eu falo por amor. Tanta gente desperdiçando a vida, tendo-a na mão, tendo força, tendo criatividade, tendo possibilidade, mas está gastando a sua juventude só consigo, sem estabelecer conexões. Só querendo zoar, só querendo pegar todas, só querendo pegar todos. Tudo isso cabe, mas não só. Não é isso que traz plenitude à existência humana. Então, quando me perguntam, por que, pastor, o Brasil se tornou o país com o maior índice de transtornos de ansiedade do planeta, o OMS? É porque é um país jovem, é um país com potencial, mas é um país que não prepara a sua nação com educação saudável para que ele, no presente, se torne alguém preparado para o que virá. Mas também
não tem a ver só com o sistema e nem com o Estado. Tem a ver com a falta de amor próprio que, por inexistir em mim, não me faz buscar. Mesmo num país como o nosso, que não nos dá tanta oportunidade. Então, esse homem maduro, ou que deveria sê-lo, vivendo como que se tivesse ainda um menino dentro, isso é desconexão com a realidade. Desconexão com a realidade. Eu estou aqui férias, eu pego minha moto, vou dar umas rodadas. Aí, um dia desse, eu saí para dar uma rodada sozinho. Aí estou eu por aí com minha moto, guidãozão lá em cima, vento na cara. Eu dizendo, ô Deus, muito obrigado por isso e tal. E a gente goza a vida, né? Aí, celebrando a vida e tal, daqui a pouco a gente tem uma crise de realidade e fala assim, tá curtindo a moto, né? Mas essa moto é de velho, lembra disso, isso é Harley Davidson. Jovens não têm essa moto, só velho. Eu falei, é verdade, né, cara? Mas ao mesmo tempo eu disse aí, eu sou um velho que vivi minha juventude com muita utilidade, então posso curtir a velhice sem crise e nem síndrome de Peter Pan. Então, para você que é jovem, curta a vida, irmão. Mas não se deixa pegar pela ociosidade. Existir só para si, sem conexões e com futilidade, seja útil. E para você que já amadureceu e de repente percebe que o que vive na maturidade é sequela de como viveu a juventude, não é tarde. Você pode começar a se tornar útil hoje. Você pode encontrar conexões vitais hoje. Faça um choque de gestão nas suas relações. Faça um choque de gestão nos teus contatos. E você vai ver que você pode, independente da idade na qual você está, viver uma vida que vale a pena e ter um futuro melhor ainda. Porque a promessa da palavra é que os velhos sonhariam. Então, meu irmão, se há sonho até na velhice, ainda mais em você, que já não é tão jovem, mas também está muito longe da velhice. Então me ajuda, diga para alguém que está do seu lado, dá esperança para você ainda, irmão, não desiste não, Deus é bom. Glória a Deus ou não, igreja? Então aplauda ele bem forte, porque é ele que está falando conosco. Um outro exemplo. Para você que vive ostentando em redes a sua inteligência, você que vive ostentando em rede a sua capacidade atlética, sua santidade, sua felicidade, aí você está crente que está todo mundo acreditando que você é essa intelectualidade toda mesmo. Aí bota hoje uma frase de Nietzsche, bota a mão de Platão, bota outra de Neil, bota outra não sei quem, aí bota um comentáriozinho bobo, aí tem lá os likezinhos, rebentou, bombou, lacrou, aí o egozinho. Aí você acredita que eles acreditaram que você é essa intelectualidade toda. Você que vive arrotando santidade nas redes. Você que vive arrotando saúde nas redes, felicidade nas redes. Como assim? Não, chega, não vou falar de exemplos outros não, porque... Aí a pergunta que eu faço para você é o seguinte. Você acredita mesmo que aqueles que estão te seguindo acreditam nessa imagem que você vendeu na rede mesmo? Você acredita mesmo que as pessoas te acham inteligente como você imagina? Você acha mesmo que os que te likeiam, não sei nem se diz essa palavra, te acham essa santidade toda mesmo? Você acha mesmo que quem está ali te vendo, vendendo essa vida, que quase todo mundo sabe que é mentirosa, ainda que dê like, estão te curtindo mesmo? Cara, você não sabe o quanto de gente que acha ridículo. Quantas pessoas você conhece, amigo seu, amiga sua,
mas que faz 15 postagens por minuto. Saindo do banho. Passando desodorante. Penteando o cabelo. Tomando café. Torradas fit. E ela tá lindona mesmo. Mas tu fala assim, cara, tá chata demais, irmão. Acontece isso com vocês ou não acontece? Fala a verdade, irmão. O cara tá insuportável. Aí quando você encontra, amiga, que saudade, amiga. E tu tá falando assim, mas que mulher chata, irmão. Que homem chato. Tá fora da realidade. Não adianta dizer que tá. Vive essa dicotomia existencial. Essa dicotomia é um impeditivo para viver o virtual plenamente e o real plenamente. Está impedido nos dois lugares. Mas não adianta, porque viciou em like. Está acontecendo, nesse exato momento nas redes sociais, um menino que está lutando contra uma instituição do Estado. A instituição quer me derrubar, porque eu estou lutando contra os poderosos dessa instituição e tal. Ele foi tomado por um personagem que ele acredita que ele é o salvador daquela instituição. Ele acredita que ele é o salvador do país, que vai livrar a corrupção. Ele vai em tudo que é passeata e condena tudo e todo mundo e apanha. E ele agora está sendo combatido pela própria... Ele acredita que ele é o salvador da coisa. Não é. Você foi arrancado da realidade. E eu vou dizer para você, irmão, algo com muito respeito, com muito carinho. Toda pessoa que é arrancada da realidade, o é, porque a realidade não está valendo ser vivida. Porque quem tem uma realidade que vale a pena ser vivida, não se permite sequestrar por uma virtualidade fictícia. Por que grande parte da humanidade se retirou para cá? Porque aqui não está valendo a pena. Então, como nós só temos uma vidinha para viver, irmãos, somos cristãos, não vamos voltar, não vamos reencarnar. Está dito que nós vamos morrer uma vez e depois vem juízo. Não dá para a gente perder tempo com essa dicotomia irreal. Há que voltarmos para cá para mudarmos essa realidade, porque é aqui que nós vivemos, é aqui que nós dormimos, é aqui que nós existimos e somos. É aqui que estão nossos filhos. A ociosidade faz tudo isso. Para você, jovem, que colocou Deus no último lugar na fila de suas prioridades, ainda que a palavra do Cristo diga, mas buscai primeiro o reino. Você que, desobedecendo isso, colocou Deus na última fila das suas prioridades e ainda acha que isso é o máximo. Você que abandonou a casa de Deus e de repente diz que agora não crê nele e diz que evoluiu. Aí eu pergunto a você, jovenzinho, você que está aí no primeiro ano, segundo ano da universidade, principalmente federal, responda para si com honestidade, sem fanfarrices ou desonestidade. Responda para si. Você acredita mesmo que com 20 anos de idade você está pronto? Por exemplo, para excluir da vida tópicos tão importantes para a existência humana como, por exemplo, transcendência? Você acha mesmo que com 18, 20, 23 anos você está pronto para dar uma declaração tão contrária ao resto da humanidade? Você acha mesmo que está pronto? Pois é, o problema é que hoje um monte de meninos tomando decisões para a vida com 18 anos. Com 20 anos.
Já dizendo para o pai, para o velho pai, que o senhor não sabe de nada. Para a velha mãe, você é uma chata. Dizendo para os amigos que lhe construíram até aqui, vocês não sabem de nada. Dizendo para quem que te ajudou a ser, vocês não me entendem. Você está em briga com o mundo, você está em briga com gente que te ama, que te trouxe a existência. Gente que de fato te ama sem esperar nada em troca, senão o teu bem. Você está brigando com todo mundo, você está arrebentando com todas as tuas relações e você acha que está pleno de raiva. Você acredita que com 20 anos de idade você está pronto para tomar essa decisão? Tá não, filho. Tá não. Você está se auto-sabotando. Auto-sabotando. Porque quando a gente exclui da nossa existência a transcendência, a gente se esquece de novo da nossa natureza. A Bíblia diz que Deus formou o homem do pó da terra. E esse pó da terra, do barro, Deus o fez, obras das suas mãos. E diz que depois que esse barro está pronto, ele sopra na narina o seu fôlego de vida. Depois que o fôlego de vida divino toca a obra das mãos de Deus, a definição de Deus é que este corpo com sopro divino se tornou uma alma vivente. E não um corpo vivente. Então nós somos essencialmente alma. Nós somos essencialmente aquilo que habita esse corpo. Nós não somos esse corpo. Nós vivemos nele, com ele. Mas nós não somos só ele. Nós não somos um pedaço de carne que anda. Tanto que tudo que diz respeito à existência, coisas como amor, não se toque em amor. Raiva, não se toque em raiva. Saudade, não se toque em saudade. Cansaço, não se toque em cansaço. Tudo no campo do abstrato, manifesto nesse corpo, mas é tudo aqui. Tanto que quando você adoece na sua psique, ou seja, na tua humanidade, naquilo que você é, na tua alma, você vê os sintomas psicossomáticos, sejam de ordem psicológica, mas manifesta no soma, que é o corpo, nesse biológico. E aí você vai no médico, o médico faz todos os exames e não tem nada no corpo, mas o corpo está manifestando. Aí você vai no terapeuta, vai para o psiquiatra, para o psicanalista, para o psicólogo mexe com o teu interior e o teu corpo sara. Porque nós somos essencialmente aquilo que não se vê, aquilo que não se toca, aquilo que não se mensura, aquilo que transcende a possibilidade do olho biológico. E você acha, menino, que você está pronto na sua idade para abrir mão da tua transcendentalidade? Está fora da realidade. Para a gente terminar, você que agora, por exemplo, se denomina um cristão chamado progressista. Conseguiram nos dividir todos. Machos e fêmeas, de onde vêm os machistas e os feministas. Negros e brancos. Crentes e incrédulos. E agora os crentes progressistas e conservadores. O mesmo Jesus, a mesma palavra, a mesma fé. Mas até a igreja entrou nisso. Mas vamos imaginar você que é tido como progressista e como tal teve a visão de si mesmo absurdamente elevada. Agora você tem uma visão de si super. Você é o super cara, assim, super teólogo, super estudioso, super tudo. Em função disso, tornou-se um crítico mortal da igreja. Essa igreja, a institucional, na qual você se converteu, na qual você foi aluno da escola bíblica dominical, aprendeu os primeiros passos, na qual você aprendeu a sã doutrina, essa igreja, que da qual você virou um crítico mortal e inimigo, mortal do seu velho pastor. Sim, aquele anciãozinho, de cabelinho branco, mas que esteve lá nos momentos difíceis da tua existência, da tua família, e que hoje não presta para nada porque é um velho ultrapassado. Você que virou um crítico mortal dele, para pensar você. Olha para a tua vida pessoal, meu irmão. Diga para você que você é exemplo de santidade mesmo. Esquece tuas postagens, teus discursos em atividades coletivas.
retire-se para si aqui um pouquinho. Olha para a tua vida. Diga para você que você tem vida na palavra mesmo diária. Diga para você que você lê a Bíblia. De fato, que você tem esse conhecimento experiencial. Diga para você que você tem uma vida regular de oração com o Altíssimo. Diga para você, de fato, de verdade, se há um altar no teu quarto de verdade. Diga para você que a imagem que você vende tem a ver com aquilo que você é no íntimo. Porque, irmão, eu acho que quando a gente cresce mesmo na fé, sabe? Quanto mais em Deus, quanto mais profundo nele, menos a gente se promove, mais a gente diz, ai de mim. Quanto mais a gente se enxerga, menos dedo lá, mais dedo cá. Quanto mais a gente se enxerga, mais gratidão pelo simples fato de estar vivo. Porque quando olho para mim, eu falo assim, Deus, se eu fosse tu, eu já tinha mandado um fogo na minha cabeça. Graças a Deus que Deus é Ele e pecador sou eu. Mas o que a gente vê são crentes que se acham tão grandes, que acham que têm direito e moral de bater na igreja de Jesus. Você acha mesmo que você é tudo isso? Para mim, estão fora da realidade. Embora achando-se absurdamente mergulhado nela. Pois bem, esse para mim, meu amado irmão, minha igreja amada, é um dos grandes males da ociosidade. Desconexão com a realidade da vida. E a sensação que eu tenho que nós estamos vivendo uma geração completamente desconectada da realidade. Conectada em redes, legal. Mas da realidade, nós estamos longe. Para mim, produto de ociosidade. Eu termino mostrando o terceiro mal e a gente vai embora para casa. Inutilidade. Diz o texto lá que nós lemos em Sodoma, mas nunca fortaleceu a mão do pobre e do necessitado. Prosperou, ficou famoso, mas retirou-se para si, desconectou-se da realidade e não viu ninguém do teu lado. Foi um inútil. Essa parte, irmão, do texto se refere ao mau uso do muito que Deus nos deu. O que Deus está dizendo é o seguinte, você teve tanto e não compartilhou nada. O tanto que você recebeu, compartilhou na mesma proporção? Não. Inutilidade. O problema não está na fartura. O problema está na usura gerada depois dela. Então trabalhe, ganhe dinheiro, fique rico, amontoe. Desde que isso não te transforme num usurário. Desde que isso te impeça de viver e praticar generosidade. É o que a ociosidade faz na gente. O fim da vida ociosa é o mesmo de Sodoma e Gomorra. Gênesis 19, 24 e 25. Então o Senhor, da sua parte, fez chover do céu enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra e subverteu aquelas cidades e toda a planície e todos os moradores da cidade e o que nascia da terra foi consumido. Quase como quem diz, quem vive para si perdeu o direito de viver. A diferença é que, acredito eu, é que hoje o que se derrama não é fogo e enxofre para eliminar a vida. O que se derrama hoje é uma inconstância tal que mesmo não eliminando a vida, tira do sujeito o sabor de vivê-la. Não é fogo e enxofre que desce para me destruir. Acho que esse não é mais o método de Deus, não. Mas é uma inconstância existencial. Uma impossibilidade de criar raízes e conexões que, embora eu não morra, eu não encontro inspiração para viver. E por que eu acredito que isso aconteça? Aí eu cito Leon Tolstói. Tolstói disse assim, se há no mundo um ocioso, deve haver também alguém prestes a morrer de fome.
Se há no mundo um ocioso, deve haver também alguém prestes a morrer de fome. Porque o que falta lá, de repente tem duplicado aqui. Mas eu não fui generoso para compartilhar. Então, uma igreja amada, igreja do meu coração, somos uma igreja orgânica, não somos institucional. Não temos catedrais, nem nunca teremos. Somos uma igreja relacional, porque é no relacionamento que a gente detecta necessidades. Portanto, onde tem um necessitado e onde eu posso ser uma bênção. Somos uma igreja missional. Missional é aquele que está em missão. Se eu estou em missão, eu estou dizendo para o divino, para Deus, que eu tenho um alvo e esse alvo não sou eu. Eu estou dizendo para o nosso Deus que eu reconheço o amor dele por mim e quando a gente é batizado por esse amor, a gente pratica o que está em 1 Coríntios capítulo 13, que diz que o amor não busca seus próprios interesses. Ele tem alvo. E porque esse amor é missional, ele nunca deixa de ser derramado sobre nós. A gente vai ser alvo do amor de Deus todo dia, o tempo todo. Haja o que houver, aconteça o que acontecer. Seja o dia mau, seja o dia bom. Se eu e você somos alvos do amor do Pai, nós vencemos qualquer tipo de dia no nome de Jesus. Mas porque estamos em missão. Então, que esse ano, que está só começando, Deus possa olhar para cada um de vocês, para cada um de nós, e perguntando, a quem enviarei? Que cada um de nós possamos dizer, como diz Isaías, eis-nos aqui, envie-nos a nós. Que Deus possa achar em cada um de nós um servo, e não um protótipo de senhor, um senhorzinho. Que Deus possa achar em mim alguém que esteja disposto, disponível. Eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. E você vai ver que é nesse usar, nessa disponibilidade, que a vida flui, que do nosso interior corre rios de água viva. Porque quando a gente é tomado por esse sentimento, ninguém mais morre de fome do nosso lado. Ninguém mais morre por necessidade do nosso lado. Nós vamos ser agentes e sinal do reino de Deus, e nós vamos salgar a terra e vamos iluminar o mundo. É o nosso desejo como igreja, é o nosso desejo como pessoa. Amém, amados? Então aplauda o Senhor, que Ele nos abençoe e que nos faça assim.